Será que a fé de uma única pessoa pode realmente mudar o mundo? Hoje, a gente vai mergulhar na história de Abraão, um homem cuja jornada de obediência e confiança não só definiu a vida dele, mas, de certa forma, moldou a espiritualidade de bilhões de pessoas até hoje. E a resposta para essa pergunta é Abraão. Sabe, ele é muito mais do que um personagem de um texto antigo. A história dele é tipo o alicerce comum para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, entender Abraão é entender a origem de uma fé que é compartilhada por uma parte enorme do planeta. Então, qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro, vamos descobrir quem foi esse pai para bilhões. Depois, a gente segue a jornada dele e a promessa que guiou tudo. Aí vamos encarar com ele o teste supremo da sua fé, tirar as lições mais importantes e, por fim, entender por que essa história ainda ecoa com tanta força nos dias de hoje. Ok, nossa história começa há mais ou menos 4.000 anos, lá em Ur, uma cidade da antiga Mesopotâmia. É lá que vivia Abraão, o homem que se tornaria o grande patriarca do povo hebreu. A vida dele é o ponto de partida para muita coisa que veio depois. Mas espera aí, o que exatamente é um patriarca? Bom, de forma simples, é o chefe de uma família, o fundador de uma tribo. Só que para Abraão, esse título vai muito, mas muito além do sangue. Ele é visto como pai espiritual de 3 religiões gigantescas, o que faz da linhagem dele uma das mais influentes de toda a história. E é aqui que a vida de Abraão vira de cabeça para baixo. Tudo por causa de uma única instrução divina: deixar tudo para trás. Pensa no que isso significa. Abandonar sua casa, sua cultura, sua família, toda a sua segurança, tudo isso por uma promessa. A jornada de Abraão se desenrola em algumas etapas bem marcantes. Tudo começa com esse chamado para deixar sua terra. O que vem em seguida é uma viagem longa até Canaã, um ato de pura obediência ao desconhecido. É lá que Deus estabelece uma aliança, uma promessa incrível de que Abraão seria o pai de uma grande nação. E então, quando parecia impossível, o milagre acontece. Nasce Isaque, o filho da promessa para um casal que já tinha perdido toda a esperança. E o nascimento de Isaque, nossa, isso muda tudo. Pensa bem, depois de décadas de espera, ele não era só um filho. Ele era a prova viva da promessa de Deus, a garantia de que tudo aquilo em que Abraão acreditou ia mesmo se tornar realidade. Mas é justamente nesse ponto, quando a promessa vira realidade, que a fé de Abraão enfrenta seu teste mais incompreensível. O filho que era a promessa se torna um objeto do maior desafio da vida dele. A ordem divina é chocante, é quase impossível de processar. Sacrificar Isaque, o mesmo filho que foi um milagre, a personificação da promessa. É difícil até de imaginar a angústia e a tensão que Abraão deve ter sentido nesse momento. O que se segue é uma jornada de pura angústia. São 3 dias de caminhada silenciosa até o Monte Moriá. Tenta imaginar a cena. Isaque inocentemente pergunta onde está o cordeiro para o sacrifício. Uma pergunta que deve ter rasgado o coração do pai. E mesmo assim, Abraão prepara o altar, mostrando uma obediência que desafia a nossa compreensão. E no último segundo, quando a faca já está erguida, uma voz divina ecoa dos céus, parando a mão de Abraão. É o clímax da história, aquele momento de alívio e revelação. O teste tinha um propósito, e o propósito não era a morte de Isaque. E então a provisão se manifesta. Um carneiro preso pelos chifres é encontrado e oferecido no lugar de Isaque. Fica claro que o teste era sobre a profundidade da fé, não sobre um desejo por sacrifício humano. Em memória desse dia, Abraão nomeia aquele lugar de O Senhor proverá. Ok, essa história é super intensa. Mas o que ela realmente nos ensina? Para além da narrativa, a vida de Abraão oferece lições muito profundas sobre o que significa, de fato, ter fé. Dá pra gente tirar 3 virtudes centrais da vida dele. Primeiro, a fé. A coragem de confiar mesmo sem entender tudo. Essa fé se transforma em obediência, a disposição para agir mesmo quando o custo é altíssimo. E por fim, a paciência, a força para esperar o cumprimento das promessas, não importa quanto tempo leve. Mas por que, né? Depois de 4 milênios, por que essa história ainda é contada? A resposta está no seu legado, que é duradouro e está profundamente enraizado nas escrituras sagradas e na inspiração que continua a oferecer. A influência de Abraão percorre a Bíblia inteira.
Lá em Gênesis, a gente tem a história de vida dele bem detalhada. Mas ele ressurge com tudo no Novo Testamento. O livro de Hebreus o chama de exemplo máximo de fé, Romanos o usa como prova da justificação pela fé e Mateus o coloca como um ancestral direto na genealogia de Jesus. No final das contas, a história de Abraão funciona como um espelho. Ela nos desafia a olhar para a nossa própria fé, para a nossa disposição de obedecer e nossa capacidade de confiar, especialmente quando a vida nos apresenta os nossos próprios montes Moriá. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Em um mundo tão cheio de incertezas como o nosso, o que a jornada de Abraão pode nos ensinar sobre o que realmente significa ter uma fé inabalável?